Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, me chamo Bernardo Almeida, sou advogado em Brasília, sócio fundador do escritório Almeida César Campos. E quero falar com vocês hoje sobre a gratificação de função e a possibilidade de incorporá-la ao salário do trabalhador. Para quem não conhece, a gratificação de função ela é uma verba de natureza salarial que é paga para determinado trabalhador que exerce uma função diferenciada na estrutura de uma empresa privada ou de uma empresa pública, por exemplo. Geralmente essas empresas maiores, públicas ou privadas, possuem planos de cargos e salários que são feitos conforme o objetivo da empresa. Então, determinadas funções que requerem uma expertise maior, uma responsabilidade maior por parte do trabalhador, são remunerados de forma diferenciada. Essa remuneração é composta pelo salário base ou algumas outras verbas e um adicional que é a gratificação de função. Então vejam bem, a empresa é que faz, conforme o seu objetivo, conforme a sua estrutura, a diferenciação das funções exercidas pelo trabalhador. Então é a empresa, o empregador, quem vai dizer qual trabalhador que está apto para exercer aquela determinada função. Da mesma forma, se ele diz quem pode estar apto, ele pode dizer do dia para a noite de que essa pessoa não está mais apta. Ou seja, ele retira daquela função um determinado trabalhador. Isso é perfeitamente possível, uma alteração no contrato de trabalho sem nenhum problema. A questão é que existe uma exceção a essa regra. É pacífico nos tribunais superiores, em especial aí no Tribunal Superior do Trabalho, o TST, por meio da súmula 372, de que para aquele trabalhador que já vinha exercendo uma função gratificada, uma comissão por mais de 10 anos, ele tem direito à estabilidade financeira. O princípio da estabilidade financeira é uma garantia para o trabalhador de que ele já vem exercendo há 10 anos, já vem sendo remunerado com salário base, mais a gratificação de função. Então, do dia para a noite, não pode o empregador retirar, suprimir essa gratificação de função do trabalhador. Veja bem, o que eu estou dizendo é que o empregador ele pode sim dizer, olha, você, funcionário, não está mais apto a exercer essa atividade, mas ele não pode suprimir, diminuir aquela verba, aquela gratificação de função do salário do trabalhador, porque ele tem direito à estabilidade financeira, né? E aqui entra uma questão se tem um justo motivo ou não tem um justo motivo. O justo motivo pode ser interpretado, por exemplo, para a questão uma falta grave ou não cumpriu as metas, por exemplo, se tiver isso estipulado no acordo de trabalho do empregador, do empregado, é possível o justo motivo retirar e aí sim ele pode suprimir a verba, mas sem justo motivo, que é o que diz a súmula, ou seja, por uma simples reestruturação do empregador, fechou uma agência bancária, aquele gerente que tinha lá mais de 10 anos, 15 anos de função, perdeu, ele pode sim retornar para escriturário, mas ele não pode retirar a função. Ele não pode retirar a gratificação que é paga para esse gerente, por exemplo. Né? Dito isso, tem mais uma outra questão que é importante ser dita, que após a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, no texto da lei ficou consignado de que essas reversões, essas alterações contratuais unilaterais feitas pelo empregador, pela empresa, não importariam em justamente incorporar essa gratificação de função do trabalhador. Só que aí começou a surgir dúvidas se essa alteração valeria só para os contratos de trabalho feitos após novembro de 2017, após a reforma trabalhista, ou se já valia para os empregados com contrato de trabalho anteriores à reforma trabalhista. Então, no Brasil ou fora, diversos tribunais começaram a dar decisões entendendo, interpretando de que aquele trabalhador que já possuía 10 anos de função, de exercício de função gratificada, até o início da vigência da reforma trabalhista, até 2017. Então, por exemplo, voltando ao caso do gerente de banco, se ele tinha até 10 anos, se ele já tinha 10 anos de função, até a entrada em vigor da legislação da reforma trabalhista, ele tem direito a incorporar a função. Então, ele pode, por exemplo,
perder a comissão, voltar a virar escriturário, por exemplo. Mas o banco tem que deixar no salário dele a gratificação de função que exerceu durante tanto tempo, justamente pelo princípio da capacidade financeira, né? Pela preservação da capacidade financeira do empregado. Então, a gente tem observado no dia a dia inúmeras liminares, inclusive agora, com relação ao banco, com a reestruturação. Não se configuraria um justo motivo, uma reestruturação e você reverter a escriturário um funcionário que já exercia 10, 15, alguns casos até 18 anos de função, né? Do dia para a noite, retirar essa gratificação. Pode retirar a função? Voltar a escriturário? Pode, mas tem que preservar a capacidade financeira, né, do empregado. Bom, é isso, não quero me estender muito mais, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Espero que esse vídeo tenha esclarecido muito para vocês e é isso, estou à disposição. Um abraço.